Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje o papo é sobre algo que aconteceu lá no Reino Unido, mas que tem tudo a ver com o futuro do carro elétrico aqui no Brasil. Exatamente, é uma história bem específica que acende um alerta geral. A história é a seguinte: duas gigantes, a BMW e a Mercedes, foram basicamente assim chutadas de um programa de carros subsidiados super importante por lá, o Mobility Program. Isso. Foram excluídas. À primeira vista pode parecer uma notícia de nicho, né? Um problema localizado na Europa. Totalmente. Quem olha rápido pensa, um ajuste de contrato. Mas não é. Mas o que a gente vai desvendar aqui é como esse evento é, na verdade, a ponta de um iceberg gigantesco. É um sintoma. Tem um desafio enorme de custo, de acesso pela frente. E é um desafio que bate na nossa porta diretamente. Então, a nossa missão hoje é essa: conectar os pontos e entender por que a dificuldade dessas marcas de luxo, num programa social britânico, deveria sim estar tirando o sono de quem planeja o futuro da mobilidade no Brasil. Você tocou no ponto central. O que parece ser uma questão assim administrativa de um programa social virou, sem querer, um termômetro perfeito para a saúde econômica da eletrificação. Um termômetro. Gostei da analogia. Ele está medindo a febre da indústria. E o diagnóstico que sai dali, não é nada animador. A gente está vendo, em tempo real, as forças do mercado colidindo com as boas intenções da transição energética. Porque, pelo que eu entendi, não é um programa qualquer. De forma alguma. O Mobility é uma instituição no Reino Unido, é um esquema vital que, há décadas, ajuda pessoas com deficiência a ter acesso a um carro. Como funciona na prática? A pessoa troca parte dos seus benefícios de mobilidade por um veículo novo, com seguro, manutenção, tudo incluso. É um programa com um impacto social imenso que garante independência para centenas de milhares de pessoas. Entendi. Por isso o choque foi tão grande, então. Exato, porque não estamos falando de qualquer marca. São BMW e Mercedes, símbolos de status, de engenharia, e de repente elas são consideradas caras demais para um programa que sempre incluiu uma gama enorme de veículos. A pergunta que fica é: o que mudou tão drasticamente? Por que agora? O que aconteceu ali foi o que a gente pode chamar de uma colisão brutal. Colisão brutal, isso. De um lado da pista você tem os custos de produção dos carros elétricos, que dispararam. E o grande vilão nessa história tem nome e sobrenome: a bateria de íon lítio. Sempre ela. Ela é de longe o componente mais caro de um VE. Do outro lado da pista, você tem o teto de preço que um programa social como o Motability pode pagar. E esses dois lados não se encontram mais. Não mais. Por anos eles conseguiram conviver. Mas com a eletrificação, a distância entre o custo de produção e o preço acessível virou um abismo. A colisão foi inevitável. E quem foi ejetado da pista foram as marcas que não conseguiram ou não quiseram frear seus custos. Isso é fascinante. Quer dizer que um programa social acabou expondo uma verdade que a indústria talvez preferisse manter em segundo plano? Com certeza. A verdade de que fazer carros elétricos ainda é muito, muito caro. E essa inflação verde, digamos assim, está começando a criar distorções sérias. Exatamente. Revela uma verdade inconveniente. A transição energética no formato atual está empurrando o preço dos carros para cima a um nível que os torna inacessíveis não só para o público de baixa renda, mas até para programas de governo em países ricos. O problema deixou de ser só quem pode comprar um Tesla. Exato, passou a ser estrutural. Como é que a gente vai eletrificar a frota global se o produto básico está virando um artigo de luxo? Ok, então o problema fundamental é o custo da bateria, colidindo com um teto de preço social. Mas, pensando aqui na ótica das montadoras, para a BMW e para a Mercedes, que são gigantes globais, isso é só um programa social? Por que simplesmente desistir? Parece uma atitude drástica. É mais do que uma declaração, é praticamente uma confissão. Uma confissão. Sim. Ao se retirarem, elas estão admitindo, nas entrelinhas, que não tem um modelo de negócio viável para produzir e vender seus carros elétricos a um preço competitivo para esse segmento. A margem de lucro vai para zero ou negativa.
E no cenário atual, isso é inaceitável. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque essa decisão não acontece no vácuo, certo? Tem todo um cenário macroeconômico por trás. Precisamente. A gente está numa era de juros altos no mundo todo. Aquele tempo do dinheiro barato, em que os investidores financiavam o crescimento a qualquer custo, acabou. Hoje o mercado quer ver o lucro. Hoje o mercado exige lucro, exige retorno. Vender carros sem margem para um programa social, que antes podia ser visto como um custo de marketing, uma ação social, agora é visto pelo financeiro como um passivo insustentável. A ordem de cima é clara. Priorizem a lucratividade. É como um chefe de um restaurante 3 estrelas Michelin sendo convidado para fazer o cardápio de um bandejão. Ele até poderia tecnicamente, mas teria que abrir mão de tudo que define a marca dele. A analogia é perfeita. A Mercedes e a BMW estão basicamente dizendo: nós não cozinhamos nesse preço. E essa atitude se transforma num voto de não confiança na própria estratégia de eletrificação em massa delas. Como assim? Elas são mestres em vender sedãs de luxo a combustão com margens altíssimas. Mas essa fórmula mágica elas ainda não conseguiram replicar para os elétricos de grande volume. E o mercado, claro, está prestando atenção. E como ele reage? Porque enquanto uns saem, outros devem estar entrando, imagino. Exato. E é aí que o contraste fica gritante. Enquanto a BMW e a Mercedes tropeçam na barreira do preço, o mercado aplaude quem consegue resolver essa equação. Quem, por exemplo? A gente vê exemplos como a Renault, com modelos elétricos mais compactos e acessíveis na Europa, e, claro, o exemplo mais contundente de todos, a gigante chinesa BYD. Chegou com tudo no Brasil, inclusive. Chegou com tudo porque eles entenderam o jogo. A BYD não tentou adaptar um carro de luxo para ser elétrico. Eles nasceram elétricos e focaram desde o início em controlar os custos. Eles fazem as próprias baterias, né? Eles têm uma integração vertical absurda. Eles fabricam as próprias baterias, a famosa Blade Battery, que é mais barata e segura, os próprios semicondutores, praticamente tudo. Isso dá a eles um controle de custos que as montadoras tradicionais simplesmente não têm. A mensagem do mercado é clara, então. Cristalina. A eletrificação não vai acontecer como um privilégio de poucos. Para ser uma transição de verdade, ela precisa ser acessível. Essa é a virada de chave. O que parecia ser sobre carros de luxo é, na verdade, sobre o oposto, a necessidade urgente de carros baratos. Ok, se as marcas de luxo estão confessando que não conseguem fazer VEs acessíveis, o que impede o Brasil de simplesmente importar esse mesmo problema, só que numa escala muito pior? Essa é a pergunta de $1 milhão. E as implicações para o Brasil são diretas, urgentes e, eu diria, bastante preocupantes. Quais seriam os principais alertas? A gente pode destacar 2 grandes alertas. O primeiro, e talvez o mais perigoso no curto prazo, é o risco de a gente criar uma bolha de crédito subprime automotivo. Subprime. Essa palavra sempre dá um calafrio. Traz memórias da crise de 2008. Como isso se aplicaria aos carros elétricos aqui? Vamos desenhar o cenário. O Brasil já tem um custo de crédito altíssimo. A nossa taxa Selic, mesmo caindo, ainda é uma das maiores do mundo. Comprar um carro novo financiado já é um malabarismo para a maioria das famílias. Certo. Agora, imagine que os carros elétricos comecem a chegar em volume custando, sei lá, 20%, 30% a mais que os equivalentes à combustão. A população quer comprar, as montadoras precisam vender, os bancos precisam bater metas. Qual é a tentação? Facilitar o crédito. Exatamente. Começam a relaxar os critérios, aumentam o prazo do financiamento para 72, 84, até 96 meses, pedem uma entrada menor, fazem vista grossa para a renda do comprador. Ou seja, empurram esses carros mais caros para consumidores com um risco de inadimplência muito maior. Isso é o crédito subprime. O drama do Motability é o aviso. Nem com subsídios do governo o preço fechou. Imagina aqui, onde o financiamento já opera no limite. A gente estaria construindo uma bomba relógio de inadimplência no colo do nosso sistema financeiro. É um efeito dominó assustador. Um problema de custo de bateria na China pode explodir como uma crise de crédito para famílias em São Paulo ou em Manaus. A conexão é direta. E perigosa. Isso cobre o risco financeiro.
Mas e o outro alerta? O outro alerta é o que a gente pode chamar de imperativo do custo baixo, que na verdade é um alerta social. Se o primeiro risco é uma crise de crédito, o segundo é a gente criar um verdadeiro apartheid da mobilidade. Apartheid da mobilidade. Isso é forte. É forte porque é real. Se a transição energética no Brasil significar que apenas os 20% mais ricos da população podem comprar um carro novo, porque só eles conseguem pagar por um VE, então essa transição falhou. Falhou miseravelmente. Miseravelmente no seu objetivo social. Pior, ela aprofunda uma desigualdade que já é gigantesca. A gente vai ter cidades com ilhas de ar puro nos bairros nobres, enquanto a periferia continua respirando a fumaça dos carros velhos. A eletrificação não pode ser um mecanismo de exclusão. De jeito nenhum. Por isso, o Brasil tem a obrigação, a responsabilidade de garantir que essa transição nasça com o DNA da acessibilidade. Isso muda completamente a perspectiva sobre políticas de incentivo, não é? Não basta só dar isenção de imposto para qualquer carro elétrico que chegar. Não basta. E nos leva ao caminho para uma eletrificação que funcione de verdade. A boa notícia é que a solução não precisa ser inventada do zero. Os exemplos já estão aí. Já estão aí. O sucesso da BYD, da Geely e de outras que focaram em custo mostra que é possível. O desafio de fazer VIs acessíveis e com tecnologia de ponta não é uma barreira intransponível. É uma questão de estratégia, de modelo de negócio e de vontade política. Então, programas como Mover, aqui no Brasil, deveriam ser mais cirúrgicos. Exatamente. O poder do Estado, através dos incentivos, deveria ser usado como um bisturi e não como um martelo. O objetivo não deveria ser simplesmente atrair qualquer fabricante de VI. Mas sim. Deveria ser atrair especificamente as empresas que já provaram globalmente que têm a tecnologia e o modelo de negócio para produzir veículos elétricos de baixo custo em escala. É usar o dinheiro público para moldar o mercado na direção certa. A direção da acessibilidade. Faz todo sentido. Porque, no fim das contas, a lição do caso Motability é essa, né? O mercado está dando um recado. Um recado alto e claro. A exclusão da BMW e da Mercedes não foi um fracasso do programa social. Foi um momento de clareza para a indústria. É o mercado dizendo qual é o preço da transição. Qual é o preço final da transição energética? E esse preço não pode ser pago pelo consumidor de baixa renda ou por programas sociais. O custo da inovação, o custo da bateria, tudo isso tem que ser absorvido pelos fabricantes, seja com ganhos de escala, novas tecnologias ou margens de lucro mais realistas. E com isso, a gente chega à grande conclusão de toda essa análise, uma frase que resume tudo. A eletrificação só será sustentável se for acessível. Sustentável não apenas do ponto de vista ambiental, o que é óbvio, mas sustentável do ponto de vista econômico e principalmente social. Sem acesso para a maioria, a transição não acontece de verdade. Vira só uma troca de brinquedos caros para os ricos e não uma transformação profunda e necessária da nossa sociedade. Perfeito, uma análise realmente poderosa. Então, resumindo a nossa jornada aqui, a gente começou com um evento aparentemente pequeno no Reino Unido, 2 marcas de luxo saindo de um programa social. E vimos como isso, na verdade, expôs uma falha gigantesca na estratégia de eletrificação de parte da indústria. Isso acendeu um alerta global sobre acessibilidade, revelou um risco financeiro muito concreto para o Brasil. O da bolha de crédito subprime. Focar de forma obsessiva em veículos de baixo custo. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar no futuro. Se o mercado está forçando os fabricantes a engolirem os custos e a acessibilidade é a chave de tudo, onde está a verdadeira inovação que vai destravar a eletrificação em massa? Boa pergunta. Será que a resposta está, como muitos acreditam, numa nova química de bateria? Algo que nos liberte da dependência de minerais caros como o lítio e o cobalto? Ou será que a solução não está no produto, mas um modelo de negócio completamente diferente? Como assim? Talvez a gente precise parar de pensar em vender carros e começar a pensar em vender mobilidade. Sistemas de assinatura, propriedade compartilhada, modelos que separem o acesso ao transporte elétrico da necessidade de comprar um ativo que custa mais de R$100 mil. A tecnologia do carro está evoluindo, mas talvez a verdadeira revolução precise acontecer na forma como a gente o consome. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.